Então vamos lá ao nosso estudo, né? Agora sim, a gente segue aqui estudando a respeito do batismo cristão. Então, rapidamente lembrando assim o que nos trouxe até aqui. Deus enviou o profeta João, o Batista, né? Foi chamado o Batista, porque ele foi enviado por Deus a batizar. Ele pregava o arrependimento, pregava o evangelho, a chegada do reino de Deus e aqueles que criam na sua palavra, Deus ordenou que ele os batizasse, representando, assim, simbolicamente, a fé deles, o novo nascimento. Ou seja, era em testemunho da fé desses irmãos. Nós vemos que, assim, o batismo foi transmitido para a igreja, uma vez que João batizou tanto a Jesus, como a Bíblia relata, como os discípulos de Jesus, aqueles que ele chamou para formar a sua igreja, aqueles que se tornariam os apóstolos, os enviados para dar continuidade na obra de Jesus, na expansão do reino de Deus, estabelecendo igrejas. Jesus treinou, preparou aqueles homens para pregar o evangelho, fez deles pescadores de homens e instruiu para que eles conduzissem a igreja e pregassem o evangelho, estabelecendo novas igrejas a partir dali. Quando Jesus ressuscitou e se apresentou aos discípulos, ele deixou aquela ordem que nós chamamos de grande comissão, né? Lá em Mateus 28. Eles já batizavam. Foi a prática desde que Jesus estabeleceu a sua igreja com os discípulos, eles já batizavam. Aliás, isso é um dos argumentos que nós usamos de que a igreja não nasceu no dia de Pentecostes, como muitos creem. Até muitos batistas estão ensinando essa bobagem. A igreja nasceu a partir do momento que Jesus chamou seus discípulos. Ele formou sua igreja, eles pregavam, eles batizavam e até depois celebrou a ceia, a primeira. Mas ele tinha aquela prática de batizar os que crescem. Então, quando Jesus ressuscitou e antes de deixar a sua igreja aqui subir aos céus, ele deu a ordem: ide, fazei discípulos, ide por todo mundo, fazei discípulos, pregando o evangelho e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu a instrução que eles dessem continuidade àquilo que a igreja praticasse isso. Então, nós estamos analisando aqui, irmãos, o batismo cristão, ele nasceu lá com João, foi estabelecido pela igreja de Jesus e, assim, essa igreja recebeu autoridade por meio da ordem de Jesus. Não é à toa que Jesus disse, antes de ordenar eles que fizessem isso, pregar o evangelho, batizar, ele disse, é-me dado todo poder no céu e na terra. Então, é muito importante o que Jesus disse antes. É baseado nessa autoridade dele, é que ele dá o comando à igreja de que faça essas coisas. A autoridade da igreja provém do seu Senhor e fundador dela. Amém? Jesus. Então, hoje nós vamos mais fazer um estudo assim de constatação, né, observando aquilo que realmente se seguiu após a ordem de Jesus.
constatando que a igreja efetivamente praticou e como ela praticou o batismo. Então nós vamos aqui caminhar um pouquinho pelo livro de Atos, tá bom? Então abram lá. É aqui que nós vamos nos ocupar hoje. Nós vamos avançando algumas passagens. Nós vamos começar pelo capítulo 2. Por quê? Aqui nós encontramos, logo depois da ascensão, a assunção de Cristo, Jesus, aos céus, foi dada a ordem que a igreja aguardasse a vinda do Espírito Santo. Queria revestir a igreja daquela autoridade, daquele poder, e que eles, a partir dali, manifestariam, teriam manifestado na igreja sinais da presença de Deus, os chamados dons do Espírito que foram derramados sobre a igreja naquele dia de Pentecostes. Fazendo uma observação que nós lemos que aqueles dons, como dizem, dons carismáticos, né? Paulo ensina lá aos coríntios que esses dons tiveram seu momento na história da igreja e que não necessariamente os dons são o poder de Deus, mas eram manifestações momentâneas, temporárias do poder de Deus na igreja. Quando eles cessaram, isso não quer dizer que a autoridade ou o poder de Deus na igreja cessou também. Mas, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, simplesmente essas coisas deixaram de ser necessárias a partir de determinado momento de maturidade da igreja. Ele faz até aquela ilustração, né? Quando eu era menino, eu agia como menino, mas agora que eu sou um adulto, né, eu deixei as práticas de menino. Então ele fala isso a respeito da igreja, comparando com a igreja. Bom, aquilo eram coisas vamos dizer assim, da infância da igreja, e nós vamos ver vários textos falando do batismo, de conversão, de batismo, e que esses sinais, eles se manifestavam. Mas vamos lembrar que nós estávamos aqui nesse momento da vida da igreja, do desenvolvimento da igreja cristã. Ainda antes desse período em que Paulo diz que nós teríamos a revelação de Deus completa, então essas coisas já não seriam mais necessárias. Justamente o primeiro texto que nós temos é no dia em que a igreja foi revestida do Espírito Santo, ou batizada no Espírito Santo. É um tipo de batismo diferente. Como eu já disse antes, a palavra batismo, ela tem o sentido de penetrar, de imergir, né? Uma matéria totalmente envolvida por outra. Então, o batismo do Espírito Santo nada mais é que o fato de que o Espírito de Deus veio sobre a igreja e revestiu toda a igreja, como se fosse mesmo derramado o Espírito sobre ela. Ou podemos dizer que literalmente foi isso. Os crentes individualmente já tinham o Espírito Santo a partir do momento que eles eram convertidos. Mas ali se trata de um revestimento da igreja. O batismo nas águas, o batismo cristão, é aquele em que o crente é mergulhado na água inteiramente. Nesse dia em que a igreja foi revestida do Espírito
do Espírito Santo. Nós lemos isso no comecinho do capítulo, né? Capítulo 2. Isso chamou a atenção de uma multidão que estava na cidade por ocasião das festividades da festa de Pentecostes. Trazia todos os judeus convertidos, judeus de religião. Então tinha muita gente ali que era de outra nacionalidade, mas convertida à religião judaica. Eles criam no Deus de Israel, embora eles fossem de outra nacionalidade. Isso explica até o fenômeno de eles terem ouvido nas suas próprias línguas. Deus usou isso, promovendo que pessoas sem conhecer aquele idioma, aqueles crentes ali, pregassem, anunciassem o reino, glorificassem a Deus nas línguas de todas aquelas pessoas que estavam ali. Mas isso chamou a atenção daquela multidão, deu oportunidade para Pedro pregar para eles o que estava acontecendo, e a partir dali Pedro anunciou a Cristo. Ele disse: olha, o que está acontecendo é isso, e é em razão da vinda do Salvador, Jesus. Então ele apresentou Jesus para aqueles homens. Esse que foi morto, né, como diz o versículo 23, olha, este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então, Pedro falou: esse que foi morto aí, esse que foi crucificado, vocês fizeram isso, dando autoridade, ou incitando mesmo a que os romanos executassem Jesus. Mas, terminada a pregação de Pedro, a gente vê no versículo 37, aí sim chegando onde interessa para a gente no momento. Diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a eles também foi prometido os mesmos dons do Espírito Santo, porque eles, crendo e sendo batizados, logo eles teriam a mesma condição que aqueles outros crentes já tinham, né, a partir do momento da vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Mas o que realmente é importante a gente observar aqui é que Pedro foi extremamente fiel àquilo que o mestre ordenou. Ele logo instruiu aqueles homens quando eles fizeram essa pergunta. É aquela pergunta que a gente sempre espera que as pessoas façam quando a gente prega o evangelho, né? E agora, o que eu faço? Porque quando eles se compungiram em seu coração, quer dizer, eles sentiram o peso daquilo. Eles perceberam: olha, realmente nós temos pecado contra Deus. Nós não demos atenção para esse Jesus. E agora nós estamos sabendo quem realmente ele é, por que ele veio. E agora? O que nós fazemos? Então, Pedro foi bem incisivo. Arrependam-se. Essa não foi a ordem de Jesus? Fazei discípulos.
É o que Pedro está fazendo aqui. Convidando, né? Anunciando Cristo, falando do Evangelho e chamando ao arrependimento. Então, esse é o caminho da igreja. Não é sair batizando qualquer um, saindo batizando criancinhas, né? Obrigando outros povos, né? Invade lá, domina e impõe uma religião. Não. O batismo é devido àquele que se arrepende dos seus pecados e se volta a Deus. Então, o papel da igreja é chamar ao arrependimento. Amém? Uma vez que a pessoa se compungiu no seu coração, ela realmente disse, eu me arrependo? Então, cabe à igreja batizar. E Pedro disse isso a eles. Olha, vocês se arrependam. E se vocês se arrependerem, busquem ser batizados. Por quê? Também é interessante isso. Apesar do batismo ser uma ordem à igreja, não é uma imposição às pessoas que ouvem. Tá certo? É um ato de obediência. Se alguém realmente se arrependeu, nós pensamos, naturalmente ele vai querer ser batizado. Não é verdade? É um pensamento meio que lógico. Mas nós percebemos aqui que aquele que se arrependeu é uma forma dele se manifestar. Eu creio, eu me arrependo, eu creio em Jesus. E é por isso que eu quero ser batizado. A gente hoje, por toda essa confusão religiosa que existe, confusão de doutrinas, de igrejas, a gente tem aquele cuidado de fazer o estudo, o cursinho, né? Que a gente chama de orientação. Mas eu insisto sempre em dizer, esse estudo não é um tipo de vestibular que você vai fazer para ser batizado, e o batismo é um tipo de diploma. Na verdade, esse estudo não é um requisito bíblico. O requisito bíblico para alguém se batizar é que ele se arrependa, que ele se converta de verdade. Mas, em todo o caso, ele deve pedir para ser batizado. Bom, eu sou convertido, por que não? Eu quero ser batizado. E ele pedir. Por isso Pedro disse, vocês se arrependam e sejam batizados. Mesmo quando eu faço estudo com alguns irmãos, alguns novos convertidos, eu deixo claro para eles, olha, a gente faz o estudo, mas a partir do momento que você desejar ser batizado, tá? Alguns pedem para ser batizados antes de terminar o estudo. Não tem nada que impeça. E tem outros que terminam o estudo e não querem ser batizados. Não pedem. Não é automático, né? A gente tem alguns fazendo estudo agora. Não é automático. Ó, terminou o estudo, né? Terminamos a apostila, agora você vai ser batizado. Não. Nós fazemos o estudo para auxiliar. Ter um bom entendimento a respeito de salvação, sabendo em que tipo de igreja você está ingressando, né? Se você vai ingressar mesmo nela, se você concorda com as doutrinas que ela ensina, aquilo que ela crê, a forma que ela enxerga a Bíblia, aí sim. Mas a iniciativa do batismo tem que ser o pedido do convertido. Né? É o desejo dele. E nós vemos aqui que essa multidão, quase 3.000, eles, ouvindo a pregação de Pedro, a palavra, eles buscaram saber o que precisa. E Pedro disse, olha, se arrependam
e manifestem isso, e sejam batizados. No versículo 41 nós lemos, de sorte, isso quer dizer, de maneira que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Foram batizados efetivamente aqueles que receberam de bom grado a palavra, que acolheram mesmo aquilo, que concordaram, que entenderam, aceitaram a pregação de Pedro. Então, é isso que se espera, é isso que foi deixado para a igreja, e uma igreja cristã deve praticar esse tipo de batismo. Aqueles que creem e que assim manifestam, que desejam, que recebem de bom grado a palavra que foi ensinada para eles. Então, nós vemos aqui, irmãos, que logo de princípio, a igreja saiu praticando aquilo que Jesus ordenou. E o batismo tem sido prática da igreja, esse tipo de batismo aqui, uma prática devida, necessária, saudável, doutrinária, porque é uma ordenança de Cristo. Nós chamamos de ordenança, não um sacramento. O que é que outras denominações chamam de sacramento? O sacramento do batismo. Sacramento dá uma conotação assim de alguma coisa que vai complementar. Então, complementar a salvação. Não, nós não cremos nisso. O batismo não completa a salvação. Não tem como a gente fugir daquele. O ladrão lá na cruz foi salvo, não meio salvo. Não 25%, 50%, 70%, 90% salvo. Ele não foi batizado. Ele foi 100% salvo. Totalmente salvo. Plenamente salvo. Amém? Baseado em quê? No arrependimento dele, na fé, na confissão. Bastou ele pedir a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não precisava mais nada. É o que nós precisamos para ser salvos, né? Uma boa oração essa. Senhor, que eu não seja desprezado naquele dia. Que o Senhor permita que realmente pelos teus méritos, pela tua graça, eu possa estar no teu reino. Bom, mas aquele ladrão não teve oportunidade mesmo de cumprir essa ordenança. Mas a igreja foi deixada essa ordenança e sempre que for possível, ela deve praticar isso da maneira que foi ensinado. Já no capítulo 8, a gente vê o desenvolvimento aqui. O que acontece? A essa altura, já tinha passado alguns anos, tá, irmãos? A gente lê aqui, às vezes parece que foi alguns meses. O que aconteceu? Jesus tinha dito para a igreja, aguardem a vinda do Espírito. Mas ide por todo mundo. Só que o que aconteceu com a igreja? A princípio ela ficou meio... Parece que a igreja, os crentes, muitas vezes eles precisam ser empurrados por Deus. Porque a gente tem uma tendência a se acomodar a certas situações. E a igreja inicialmente ficou ali. É difícil dizer quanto tempo exatamente, mas não foi questão de 1 mês ou 2, não. A igreja permaneceu ali em Jerusalém. Mas para que se cumprisse a vontade de Deus, Deus enviou uma perseguição sobre a igreja. Então é onde a gente vê que Estevão foi apedrejado. Vários se levantaram contra aqueles criam ser uma seita.
Mas é onde a gente vê que surgiu um exponencial dessa perseguição, que foi um tal de Saulo, né? Ô sujeitinho malvado, né? E por isso ele diz, eu sou o pior dos pecadores, sou o maior deles, porque eu persegui a igreja. Esse Saulo que mais tarde também, nós vamos ver, ele se converteu. Mas aqui nesse período do capítulo 8, já tinha começado essa perseguição sobre a igreja. Isso não mudou a prática dela. Tá? Vindo a perseguição, alguns dos discípulos começaram a migrar para outros lugares. E a gente vê, então, o Filipe, que foi um dos homens valorosos daquela igreja lá em Jerusalém, e ele foi para Samaria, uma região ao norte da Judéia, onde fica Jerusalém. E ele começou a pregar o evangelho lá. Outros cristãos foram para outros lugares, e outros cristãos, outros membros da igreja, por conta da perseguição. E a Bíblia relata sobre o Filipe, a pregação dele. Então a gente vai ler aqui a partir do versículo 9, para entender melhor o que aconteceu ali. Diz assim: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Tá? Esse era um enganador, né? O Simão, com truques mágicos, ele enganava, iludia as pessoas, se fazendo passar por alguém poderoso. Sei lá. No versículo 10, a gente segue aqui, diz: ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Ele era um desses enganadores aí, né? Que a gente vê, tem muitos seguidores de Simão hoje em dia, no meio evangélico mesmo. Versículo 11 diz: e atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então é uma história interessante aqui, né? Filipe lá na cidade chamada Samaria, que ficava na região de Samaria, dos samaritanos, ele pregando o evangelho. Muitas pessoas que eram seguidoras desse Simão enganador, muitas pessoas começaram a dar ouvidos a Filipe no evangelho e creram. E Filipe, pela autoridade da igreja, ele continuou cumprindo aquilo que foi ordenado. Ou seja, ele batizava aqueles que criam. Agora não mais lá em Jerusalém, mas agora na Samaria. E interessante é que até o próprio Simão acabou crendo, como diz o versículo 13, e creu até o próprio Simão. Bom, tem na sequência aqui, eu não sei se vocês lembram, acontece uma coisa, porque os apóstolos foram para lá, sabendo que os samaritanos estavam se convertendo, alguns apóstolos foram para lá, Pedro, né? E vendo que eles
impunham as mãos e concediam os dons que a igreja recebeu, concedia também àqueles samaritanos, o Simão também queria aquele poder. Ele era feito um negócio de mágica, né? E ele achou aquilo fantástico e queria também, né? Se ele poderia receber autoridade para ele também fazer isso. Isso foi visto como um pensamento perverso. Ele foi duramente repreendido. Então aqui tem algumas coisas controversas. Eu já vi muita gente, comentaristas, muita gente dizer que esse Simão, que ele não tinha se convertido verdadeiramente. Tá? Não tem nada a ver com o estudo, mas eu tenho um entendimento diferente. Apesar dessa falha de caráter dele e o mau entendimento a respeito dos dons, isso foi uma fraqueza da carne dele. Mas como diz o versículo 13, que creu até o próprio Simão, eu creio que ele de fato creu, e até pelo que ele diz depois a Pedro, quando ele é repreendido no versículo 22, lá Pedro disse: arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Então Pedro viu que aquele Simão estava, né, com pensamentos iníquos, pecaminosos. Mas a própria atitude dele me parece ser a atitude de alguém convertido. No versículo 24, Simão respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Se mostrou humilde, então, e temente. Então eu tendo a crer que ele realmente era convertido. Mas ele também foi batizado. Nós vemos a igreja seguindo com a ordem de Cristo. Né? Voltando para o nosso assunto aqui, o centro do nosso assunto. A igreja segue fazendo aquilo. Filipe era um missionário ali na Samaria, apesar de que ele foi como missionário lá forçado por uma perseguição. Mas ele chegando lá, ele estava pregando o evangelho e as pessoas que criam, ele batizava cumprindo a ordem de Deus. E depois os apóstolos vêm reconhecendo aquilo e podemos dizer, aí sim, estabelecendo aqueles crentes como uma nova igreja ali em Samaria. Não tem aquela formalidade que a gente tem hoje, mas se a gente for observar, é assim que as coisas funcionavam. Está sendo pregado o evangelho aqui, alguns creem. Bom, então, em sequência, eles vão ser reconhecidos como uma igreja. Mas existia essa necessidade. Isso aconteceu aqui, lá em Antioquia. Vamos, ainda aqui no capítulo 8, no versículo 34, o mesmo Filipe continuou pregando, mas dessa vez Deus disse para ele: olha, vai para tal lugar, aqui no caminho, na estrada que leva para Gaza. Gaza era uma cidade litorânea. Por quê? Tinha aquele eunuco da rainha de Candace, lá da Etiópia. Ele tinha vindo a Jerusalém e estava indo embora. Ele ia para Gaza porque ali provavelmente ele iria pegar um navio de volta para casa. E Deus chamou o Filipe para ir até ele. Quando Filipe chegou junto da estrada, vocês conhecem bem a história, né? Viu que ele estava lá no carro, na carruagem, lendo o profeta Isaías. E Filipe se achegou a ele, puxou conversa e ele disse: olha, eu não entendo de quem ele está falando aqui. Então,
o que Lucas escreve aqui é que o Filipe se ofereceu para explicar, foi convidado ali a se juntar a esse homem, e ele, a partir daquela passagem, anunciou Cristo, porque era de Jesus que estava falando, né? E esse homem, entendendo, ele se converteu, ou seja, ele se arrependeu de seus pecados e creu no Evangelho. O anúncio das boas novas, a vinda do Salvador ao mundo. Ele entendeu que Jesus era o cumprimento da profecia, o Messias, né, de quem o Isaías estava falando lá. Então, nós lemos aqui, irmãos, que o Filipe, falando com ele, anunciou Jesus, e logo, no versículo 34, vamos ler aqui, diz assim: e respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para a gente pode parecer meio estranho essa confissão, essa declaração do eunuco. Mas alguém, um ímpio, ou mesmo um israelita, um judeu de religião, né, convertido ao judaísmo, ele confessar que Jesus era o Messias, né, e que ele era o Filho de Deus enviado ao mundo, isso era uma coisa que um judeu não admitiria. Então, na verdade, aqui o testemunho dele é a respeito da fé em Jesus, no que realmente ele é e na obra de Jesus. Mas é interessante a gente ver a atitude dele. Lembra o que eu disse agora há pouco? Aquele que crê, ele deve ter a iniciativa de pedir: eu quero ser batizado. O eunuco aqui não pestanejou, né? Ele ouvindo, ele entendeu. Ah, então esse de quem Isaías está falando é Jesus. Sim. É lógico que Filipe deve ter explicado outras coisas, contou para ele, né? Explicou outras coisas, tanto que ele tinha entendimento de que aqueles que crescem deveriam ser batizados. Então, quando ele viu água passando provavelmente à beira de algum tipo de lago, açude, alguma coisa ali, algum reservatório de água, ele falou: olha, tem água aqui. Tem algum problema? Algum impedimento de eu ser batizado? Você poderia me batizar? E o Filipe falou: a única questão é, você crê? E ele fez a confissão. Se você crê, se você realmente é um convertido, então o batismo é para você. Posso sim, não tem problema. E logo eles desceram a água e foram batizados. Notemos, eles desceram a água. Né? Versículo 32. Mandou parar o carro e desceram ambos a água. O Filipe não foi buscar com uma canequinha para derramar sobre a cabeça dele. Tá certo? Porque o batismo é por imersão. Não existe outro meio de batismo. O batismo cristão é por imersão. É preciso ter água suficiente para mergulhar, para afundar o crente que está ali se submetendo a essa
ordenança bíblica. João batizava no Jordão porque era ali, tinha água abundante. E sempre se requer isso. Alguns questionam, por exemplo, quando se converteram os 3.000 lá, aqueles quase 3.000, que creram lá em Jerusalém, eles falam, onde batizaria toda essa gente? Olha, naquele dia foram batizados quase 3.000 almas. Eu acho estranho que pessoas com conhecimento, cultura, até bíblica, questionam isso. Mas será que eles ignoram que dentro de Jerusalém tinha tanques, reservatórios de água? Que muita gente ia buscar água lá? Não era do tamanho de um batistériozinho, eram piscinas mesmo, reservatórios de água. Eles poderiam ter saído da cidade para praticar o batismo também em algum rio próximo? Poderiam, não sei. A Bíblia não relata onde eles foram batizados. Mas então, muitos querem dizer, como eles estavam dentro da cidade ali, era muita gente, teve que ser tudo por aspersão. Espirra umas gotinhas. Uma justificativa que é tirada de uma conclusão aparentemente lógica, mas que não tem tanta lógica assim, pelo menos não lógica bíblica. Não confere com tudo aquilo que a gente vê. Sempre há necessidade de água. E ali havia reservatório e gente para batizar. Tinha 12 apóstolos ali para poder ministrar o batismo de toda aquela gente. Nenhum problema. Né? É só fazer as contas aí. Será que em um dia dá para 12 pessoas batizarem 3.000 pessoas? Tá. Lógico que não vai ter uma pregação para cada batismo, né? A gente, quando tem poucos irmãos para serem batizados, às vezes a gente até estica um pouquinho na fala, né? Fala algumas coisas mais. Ali não havia tempo para isso. Mas havia espaço, plenas condições para se batizar toda essa gente. Mas como é gostoso a gente ver atitude como essa do eunuco, né? A Bíblia nem relata o nome dele. Mas o que impede que eu seja batizado? Que gostoso a gente ver esse desejo, né, de cumprir a ordenança, a ordem de Cristo. Amém? Se crês, é isso que a igreja deve requerer, né? Se alguém realmente crê. No capítulo 9, irmãos, a gente chega à conversão de Saulo. Saulo, que mais tarde passou a ser chamado Paulo. Versículo 10 do capítulo 9. Atos 9, 10 diz: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo,
o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Então nós vemos aqui uma outra situação. A gente vê que o próprio Ananias, que era um dos discípulos que tinham sido refugiados em outras paradas, né, em outros lugares, ele se encontrava lá em Damasco. Ele não era o único. A Bíblia só fala o nome de Ananias. Mas de onde eu posso entender que ele não era o único que estava lá? Oi? 19? Ah, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então tinha outros. Mas antes já disse, por que Saulo se dirigiu a Damasco? Justamente porque ele tinha ouvido falar que tinha, né, seguidores de Cristo lá. E aqui o versículo 19, que o irmão Guilherme ressalta, confirma isso. Realmente tinha. Existiam outros discípulos lá. Já a essa altura, então, nós encontramos ali uma igreja em Damasco. E o Ananias foi chamado, né, pelo Senhor para que ele fosse fazer isso. Ele ficou medroso, né? Ele já tinha ouvido tantas coisas a respeito de Saulo que ele pensou, mas Senhor, eu posso estar caindo em alguma emboscada ali. E Jesus disse para ele, não, vai, que esse agora é meu. Pode ir. E de fato, parece que chegando lá, Saulo já estava esperando que Ananias viesse, porque ele teve uma visão, no versículo 12, numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E foi o que aconteceu. E crendo Paulo, assim que o problema da visão dele foi sanado, ele foi levado por Ananias para ser batizado. Que privilégio teve o Ananias, né? O custo de, né, ter o medo de batizar Saulo deu, por outro lado, para ele a honra de ter sido o homem usado por Deus para batizar um dos grandes servos de Deus que foi tão importante para a propagação do evangelho, né? Tanto que foi dito a ele, vai, porque esse vai ser muito usado por mim para falar tanto aos gentios como aos da própria nação. O Ananias já chegou dizendo, irmão Saulo, já reconhecendo que, pelo que tinha sido dito, que ele era realmente alguém agora convertido, uma nova criatura. Por último, irmãos, vamos ver o capítulo 10. O evangelho começava a se espalhar entre os gentios. No capítulo 10, a gente vê agora Pedro. Tinha ido a Jope e Deus acabou fazendo com que ele fosse à casa de um homem gentil, né? um centurião. No versículo 31,
Eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, disse Cornélio. A tua oração... desculpa, irmão, eu li errado aqui. Vou começar de novo, tá? Vamos começar pelo versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Então, nós vemos que Pedro foi lá falar para esse homem, que era um centurião romano. E ele se converteu, e a gente vê aqui no versículo 44 agora. Pedro pregando para eles, diz, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados esses, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aqui a gente vê uma situação um pouquinho inversa. Antes, lá em Samaria, primeiro eles foram batizados na água e então eles receberam os dons, o dom do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo no meio deles. Por que aqui foi o contrário? Pedro provavelmente não batizaria aqueles gentios sem que Deus demonstrasse para ele: eles são como vocês. Eles são gentios, não são judeus. Mas eu vim para eles também. O evangelho é para eles também. E a igreja, a minha igreja, vai ser para eles também. Por quê? Jesus disse, quando deu aquela ordem lá, a comissão, não foi ide por toda a Judéia, mas primeiro anunciar na Judéia e Samaria e pelos confins, por toda a terra. E realmente a gente observa que se seguiu essa sequência, né? Pregaram em Jerusalém, depois Filipe a gente vê pregando em Samaria. Mas os samaritanos eram vistos assim como judeus impuros, né? Mas ainda, bom, tá, mas são judeus, vai. Ou são israelitas, melhor dizendo. Não judeus, mas israelitas. Mas agora se tratava de gentios. E só por isso Deus inverteu a sequência, a ordem das coisas, e manifestou a eles o dom. E Pedro se viu convencido. Se Deus derramou sobre eles o mesmo que derramou sobre nós, como nós vamos recusar o batismo para eles? Vamos batizar eles nas águas também, conforme Jesus ordenou. E assim foi feito. Então nós vemos, irmãos, no livro de Atos, que a igreja seguiu praticando aquelas coisas que Jesus tinha ordenado. Não tinha como recusar o batismo. Eu disse que era
o último, espera aí, sei que o horário é avançado, mas Atos 16, acho que convém a gente ler mais esse aqui, olha. Mais para frente ainda, Paulo e Silas pregando para aquele carcereiro lá em Filipos, né? Quando ele questionou, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, a gente vê que a igreja seguiu isso, né? Voltando ao que eu estava falando, estava deixando de lado esse versículo, mas a gente vê que mesmo entre os gentios, cada vez mais longe, a igreja foi se expandindo, se multiplicando, né? Igrejas em vários lugares, e onde ela chegava com a pregação do evangelho, aqueles que crescem, que de bom grado recebessem a palavra, seriam batizados. O batismo cristão segue esse procedimento histórico. Toda igreja que perverte essa ordem, que corrompe essa ordem, ela não está praticando a palavra de Deus. Batizar pessoas notoriamente descrentes, batizar pessoas que não dão frutos, batizar pessoas que não confessam, batizar pessoas que nem querem ser batizadas, é corromper a Escritura. Batizar por aspersão, derramando água, é corromper a Escritura. Quebra a simbologia do batismo. Quebra a prática de João. O batismo cristão é uma sequência, né? O batismo cristão é uma sequência do batismo de João. Na forma, ele é idêntico. O que se requer são as mesmas coisas. A igreja é a legítima herdeira da autoridade para batizar. Deus não ordenou todo mundo para batizar. Quem quisesse saia batizando. Ele ordenou um homem, João. E Jesus se submeteu a ser batizado pelo João. Lembra que eu disse? Jesus não se autobatizou, nem pediu para outra pessoa batizar ele. Ele foi a João, porque João tinha autoridade para isso. De forma que o batismo nós defendemos que tem que ser praticado por uma igreja legitimamente cristã, uma igreja que pratica, que guarda o evangelho conforme ele é. Não estou dizendo uma igreja perfeita, porque então nenhuma igreja poderia batizar. Nem João era perfeito. João foi um grande servo de Deus, mas ele era um pecador. Está certo? O único que não pecou foi Jesus. A Bíblia não fala de outra pessoa que não tenha pecado. Mesmo João, por mais santo que ele tenha sido, ele tinha falhas. As igrejas de Cristo têm falhas, são falhas. Mas precisa ser uma igreja legitimamente autorizada. Uma igreja que provém pela mesma prática e fé daquela que iniciou. O batismo cristão tem que ser praticado da mesma maneira. Por isso nós precisamos ser zelosos com essa doutrina, com esse ensino. As igrejas no Novo Testamento foram fiéis com relação a isso. Nós não devemos ser diferentes deles. Não devemos copiar os erros, mas copiar os acertos. Amém? Então, no último estudo, irmãos, nós vamos ver algumas coisas que são mencionadas sobre batismo nas cartas. Tá bom? Vai ser a última etapa desse nosso estudo aqui. O que os apóstolos escreveram a respeito do batismo. Vamos orar.